feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes. Tem como pauta a luta por igualdade de gêneros, né, assim como a proposta mesmo do movimento feminista, e ainda mais a luta pelo direito ao próprio corpo, né? A gente vê que a história do feminismo, ela vem de avanços, né? O feminismo lá, em décadas atrás, em luta por direito ao voto, que as mulheres sufragistas, né, pleiteavam. Depois vem o movimento feminista, que já com essa pauta de proposta de direito ao próprio corpo, de igualdade de gênero. E a gente, enquanto marcha, a gente pleiteia a partir dessa vertente também. E, inclusive, apoiando demais minorias, né, outras pautas também. Né, não só feministas. Exatamente. O termo vadia, ele surgiu no Canadá, né, enquanto uma mulher havia sido estuprada. E aí a justificativa que um policial encontrou para dizer é que ela foi estuprada por causa da roupa que ela usava, se portava como uma vadia, né? E aí isso repercutiu, né, e gerou um movimento no Canadá que se ser vadia é usar a roupa que gosta, enfim, andar da maneira que a mulher se sente à vontade. É isso, então somos todos vazios, exatamente. Então a partir daí o movimento ele se espalhou, né, por outros países, e o Brasil também se juntou a essa causa, não só aqui em BH, mas... Você sabe aí esse fato no Canadá tem muito tempo? 2010 para 2011, se eu não me engano. Ah, então chegou aqui também junto quase com o movimento de lá. Quase que instantâneo. Em 2013 foi muito pautada essa questão de direito ao corpo, né? Tanto que a gente via no próprio movimento, no próprio ato, essa pauta muito carregada no próprio corpo das mulheres que saem sem camisa, enfim, despidas. Não que, inclusive, às vezes as pessoas confundem que esse é um pré-requisito, né, para participar da marcha, não é a liberdade da mulher. Quem se sentir à vontade a participar como quiser. Exatamente. Então, em 2013 teve essa pauta do direito ao próprio corpo. Em 2014 a gente pautou a violência contra a mulher, né? E em 2015 a gente já trabalhou a questão do aborto, e esse ano a gente também está trabalhando essa pauta, reforçando a importância aí do assunto, né, para a nossa sociedade. A discussão do aborto ela já é bem antiga no movimento feminista, né? E a marcha ela trabalha com centralidade porque identifica que essa é uma urgência. A gente vê projetos de lei tentando regredir nos direitos ao acesso ao aborto seguro, ao mesmo tempo que também propostas de regulamentação, mas que não avançam. A gente entende que
nós, enquanto movimento feminista, não devemos, a sociedade de modo geral e o Estado, discutir o aborto, a prática do aborto, né? Mas pensar de que maneira o Estado tem que intervir garantindo um acesso seguro à realização do procedimento para as milhares de mulheres que já fazem um aborto. Então, tudo isso que já é falado, as mulheres quando elas abortam, elas não consultam o pastor, o padre, nem o Estado, nem a polícia. Em geral, elas tomam essa decisão muito solitárias, em grande parte dos casos, sem apoio do companheiro ou, enfim, dessa outra pessoa, né, que participou ativamente. E é uma decisão, então, bastante, em geral, difícil para a mulher. E as mulheres que têm acesso, as mulheres ricas, elas conseguem fazer o procedimento numa clínica que tem todo o aparato de segurança e profissionais qualificados. Elas fazem um aborto, pagam um valor alto, em alguns casos elas podem ir para os países onde o aborto é legalizado, fazem lá e voltam e não tem nenhuma implicação. Recentemente, por exemplo, teve uma edição de uma revista com vários artistas dizendo que abortaram. Uma mulher famosa e rica também pode dizer que abortou, ela não vai ter isso vai ter nenhuma consequência para a vida dela. Mas as mulheres pobres, sobretudo as que moram em favelas e periferias, e as mulheres pobres e negras, elas têm acessado um procedimento mais comum, ou Citotec, quando é possível localizar isso no mercado informal, com pouca orientação, então tomam menos do que a quantidade necessária, não tem dificuldade para identificar quando tem risco, procurar um hospital, sabem que quando procuram um hospital correm risco de lá serem denunciadas ou de ter um atendimento negligenciado, atrasado, etc. Ou elas recorrem ainda, a gente vê que quanto mais jovem for e quanto mais pobre, mais jovem, mais de risco é o procedimento. Então ainda a utilização de cabide, né, pega a ponta do cabide e tenta fazer um furo no útero para o aborto ser provocado. Então são procedimentos muito arriscados que faz com que essas mulheres sofram hemorragia e aí elas têm esse receio de ir para os hospitais e morrem. A gente sabe que não é propriamente o fato de morrer, são mortes evitáveis, mas mesmo que morresse uma, não é um dado quantitativo que nos interessa. O que nos interessa é que a maternidade para a gente não deve ser uma obrigação, a gente tem que discutir isso na nossa sociedade. A gente está vivendo esse momento de discutir a democracia. Os países mais democráticos tendem a assegurar os direitos sexuais e reprodutivos para homens e mulheres e tem uma desigualdade de gênero menos acentuada. No Brasil ainda é um país com o patriarcado muito intenso que torna a maternidade uma obrigação. Então as mulheres, isso vai sendo construído em todos os campos, cientificamente, todas as teorias que vão legitimar, vão estudar o feminino, né, partem dessa leitura, a psicanálise, por exemplo, que eu sou psicóloga, a psicanálise ela contribuiu muito para essa construção da realização da mulher a partir de um filho, né, e de um homem e de um filho. E isso foi sendo reproduzido na sociedade, né? Não só a religião também cumpre esse papel de localizar que a maternidade é o papel da mulher mesmo na sociedade, né? O que tem de mais importante é a nossa contribuição. E a marcha acredita que assegurar os direitos sexuais e reprodutivos implica em que as mulheres tenham direito a identificar o que é imposição e o que não é, que aquelas mulheres que querem ser mães possam ser sem sofrer violência, também nos hospitais e nos outros âmbitos da vida, que a maternidade seja compartilhada, ou seja, que o pai também assuma a responsabilidade, que essa não seja uma tarefa só exclusiva das mulheres e que aquelas mulheres que não querem ser mães naquele momento ou que não podem, que elas não sejam obrigadas, que o Estado garanta que haja igualdade, então, da mesma maneira que as mulheres ricas podem abortar e que possam mesmo, que as mulheres pobres também tenham acesso, que seja feito no SUS de forma segura. Hoje o Facebook é uma rede que dá muito certo, né? Então assim, hoje a gente utiliza mais realmente a página no Facebook. Então tem pessoas que já estão acostumadas a acessarem, verem o que está acontecendo. Então a marcha ela é um movimento que acontece, né, uma vez no ano, o ato, mas o ano inteiro a gente está colocando lá publicações de situações exatamente que acontecem, notícias que acontecem de violência contra a mulher. Enfim, todas as questões que estão sendo discutidas a respeito da mulher também.
a gente vai publicando para aquecer, né? Para o pessoal manter essa cultura de visualizar a página. A gente sempre tem o próprio ato refletido a propósito de atender, né, outras camadas para somar, né, a partir disso que você está falando, de um progresso, né, assim, de mais pessoas se unirem, de mais pessoas entenderem a proposta. E aí a gente via a marcha, quando ela começou, às vezes como um movimento muito academicista, né? E aí a gente luta pelos direitos, a igualdade da mulher na sociedade, né? Em relação aos homens, né? E aí a gente começou a fazer essa crítica também, por que num movimento como esse a gente vê uma participação muito intensa, né, do movimento mais academicista, de mulheres apenas da faculdade, da academia, né? E aí é claro que a marcha é um movimento político e a gente sabe que, infelizmente, pela própria socialização e a nossa condição, né, de mulheres, por isso inclusive a gente luta, que esse acesso à política para as mulheres não é uma camada ainda expressiva da população que tem acesso. Então a gente entendeu por aí, porque essas mulheres que vinham são as mulheres que vêm, que são da academia, são mulheres que começam a discutir política, que começam a entender movimentos sociais e participam. Então a partir disso a gente começou a ter um olhar diferenciado para agregar sim as mulheres da academia, que isso é importante também, mas tentar abraçar essa outra camada aí, exatamente. Então a gente tem aqui no centro de BH, a periferia do centro, por exemplo, como a Guaicurus, que tem mulheres lá, mulheres que têm os direitos deturpados, né? Então a gente dialoga também com o pessoal das Promig, com as mulheres das Promig. A gente tem propostas e já fizemos atividades de subir nas periferias para divulgar a proposta da marcha também. Nesse sentido de ampliar a marcha para maiores camadas, né, conhecerem e entenderem como uma causa, como uma luta que elas também pertencem. Então nesse sentido a gente vê progresso. A marcha hoje ela já tem uma cara bem diferente. Pessoas, né? Exatamente, tem uma cara bem diferente de quando começou, assim, do pessoal que vai na rua mesmo, no ato ali, entendeu? A gente não tem esse diálogo, entendeu, com o poder público no que se refere ao próprio ato da Marcha das Vadias, né? O relacionamento que a gente tem é esse, olha, vai acontecer o ato para a polícia se formar e se equipar também, né? E estamos na rua. Tanto que assim, as reuniões acontecem em espaços públicos, a gente não pede licença, o espaço é público, mas em efeitos ainda a gente não sentiu essa presença, sabe, do poder público. Dignidade sexual? Essa pergunta é interessante, porque dignidade é uma coisa muito subjetiva, né? Eu penso dignidade de uma forma, outras mulheres pensam de outra forma também. E aí quando você fala de dignidade sexual, é o que a mulher entende dos limites e liberdades dela a partir dessa temática. Entendeu? Então assim, não dá para falar de dignidade sexual de um grupo. Dignidade sexual é subjetiva, é de cada um, né? É da mulher, é o que ela permite. Eu penso, e isso eu falo enquanto suelo, que a gente ainda não caminhou nas pautas do que se
refere à própria violência psicológica mesmo, sabe? A Lei Maria da Penha, por exemplo, ampara isso, mas como uma mulher reconhece que ela está sendo violentada psicologicamente, né? A gente cresceu aí numa sociedade que senta de perna aberta, você está errado porque você é mocinha, né? Então, assim, nós mulheres acabamos entendendo que para eu me tornar sujeito nesse mundo, mulher, eu tenho que me portar de certa forma. E se uma pessoa, ela se refere a mim me repreendendo, às vezes eu não entendo que eu estou sendo repreendida. Mas psicologicamente isso tem um efeito, né? Então, assim, acho que isso é uma pauta que tem que ser muito discutida, inclusive melhor amparada, né? Para que as mulheres reconheçam e se manifestem também, sabe? Uma mulher que passa na rua e alguém xinga, ela se sente insultada, ela não tem coragem de ir fazer uma denúncia, porque é só um xingo. Mas isso causa efeitos nela, né? Então eu acho que essa pauta ela tem que ser melhor discutida também, para a gente conseguir avançar em propostas para... Gentileza. Exatamente, para direitos. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no país. Mulher no topo da estatística, 32 anos, uma pobre vítima, vivendo num sistema machista e patriarcal, onde se espancar uma mulher é natural. A dona do lar, a dupla jornada, sempre oprimida, desvalorizada. Até quando eu vou passar despercebida? A cada 5 minutos uma mulher é agredida. E você pensa, isso é um absurdo? A cada hora 2 mulheres sofrem abuso. Sai pra trabalhar, pra quê? Pra ser encoxada por um Zé feito você, que diz... Eu não consegui me controlar. Olha o tamanho da roupa que ela usa, rapaz. A culpada em todos os lugares, violentada por gestos, palavras e olhares, alvo do mais puro preconceito. Já que tá ruim, ela que não fez direito, objeto de satisfação do prazer, desapropriada da opção do querer, agredida em sua própria residência, julgada sempre pela aparência, numa situação histórica e permanente. A sociedade que se faz indiferente, questão cultural, força corporal, visão moral, pressão mental. Levanta sua voz e me diz qual é que é. É embaçado ou não é ser mulher? Se eu sou mulher, estou pronta pra lutar. Se eu sou mulher, vou sempre avançar. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai te parar. Se eu sou mulher, estou pronta pra lutar. Ninguém vai parar você, mulher, ninguém. Sempre avançar. Se eu sou mulher, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. A raiz é o espelho do que eu digo, e a semente espalha tudo o que é dito. No seu jardim nasceu a flor desobediente, enquanto ela existir vai ser diferente. Destruindo e criando, saltando barreiras. A faraó, a verdadeira valente imperatriz revolucionária, a pioneira, nunca retardatária, símbolo da mais pura ousadia. A venenosa, erva daninha, líder nata, maestrina, mulher Ipanema, heroína, no grito e no ferro, que nunca se entrega, quebrando o tabu, destruindo as regras.